Olá, boa tarde. Nesse momento, 12h35 pelo horário de Brasília, a gente acompanha esse domingo de segundo turno pelo país. São quase 34 milhões de eleitores que escolhem os prefeitos de 51 cidades. Vamos ver agora como é que está a votação na maior cidade do Brasil? Em São Paulo está a Thaís Luquezzi. Thaís. Ana Paula, bom dia para você que nos assiste. Aqui em São Paulo são 45 mil urnas nas 18 cidades onde há segundo turno. O último boletim do TRE, apenas 40 foram trocadas, o que não dá nem 1% das urnas que estão disponíveis aqui. Nós falamos do Mackenzie, onde mais de 23 mil pessoas votam em 4 locais de votação que estão concentrados. E a votação continua tranquila, sem filas, o pessoal está saindo com bastante agilidade. Eu e Marcelo Benincasa acabamos de flagrar do lado de fora da escola, uma pessoa que foi conduzida à delegacia pela prática de boca de urna. Segundo o policial militar nos informou, se trata de um ambulante que estava aqui na porta e agora vai ser investigado, por isso que é crime eleitoral. Lembrando, é possível apenas fazer a manifestação silenciosa com algum adesivo, até bandeira, mas sem aglomeração. A gente continua por aqui acompanhando, viu, Ana Paula? Ok, obrigada, viu, Thaís? E de São Paulo a gente vai saber como é que está o domingo de votação em Belo Horizonte, com a Flávia Ayer. Boa tarde, Flávia. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde a todos. Uma manhã muito tranquila de votação aqui em Belo Horizonte. A gente que fala ao vivo da escola que recebe o maior número de eleitores, 11 mil eleitores e por aqui sem filas. Nossas equipes estão espalhadas pela cidade toda e o voto está sendo muito rápido, viu? Aqui em Belo Horizonte, cerca de 2 milhões de eleitores são esperados para escolher o prefeito. E estão na disputa o atual prefeito, Fuad Noman, do PSD, e Bruno Engler, do PL. No início da manhã, 4 escolas estavam sem energia por causa de um temporal que caiu ontem aqui na cidade, mas essa situação já foi normalizada. Além de BH, também tem segundo turno em Uberaba, no Triângulo Mineiro, de acordo com o TRE, tudo normalizado nas duas cidades. Volto com você, Ana Paula. Obrigada, Flávia. E a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, votou durante a manhã em Belo Horizonte. E assim como aconteceu no primeiro turno, a ministra chegou à sessão eleitoral antes do início da votação e aguardou na fila. Carmen Lúcia estava acompanhada de assessores e conversou com eleitores. Ela votou em menos de 20 segundos e depois desejou um dia tranquilo de votação. Eu espero que seja um domingo de alegria democrática, sem violência, em paz, todo mundo exercendo o seu direito de votar, que é também um dever cívico com os outros. Então eu espero que neste segundo turno, com o qual a gente finaliza as eleições de 2024, cada cidadã, cada cidadão, eleitora e eleitor, possa ter escolhido bem. E a ministra Carmen Lúcia já está em Brasília. A expectativa é para a entrevista coletiva que a presidente do TSE pode fazer a qualquer momento no Centro de Divulgação das Eleições. O Vitor Boiadian está por lá e tem os detalhes. Vitor. Isso mesmo, Ana. Ela já está aqui no prédio do Tribunal Superior Eleitoral. A ministra Carmen Lúcia, então, deve a qualquer momento vir aqui ao Centro de Divulgação das Eleições. Enquanto isso, nós vamos recebendo os números da segurança nas eleições nesses 51 municípios em que há segundo turno. As informações mais recentes da Polícia Federal dão conta que 11 pessoas foram detidas e 5 inquéritos foram instaurados para apurar denúncias de crimes eleitorais. Agora há pouco houve uma entrevista no Centro de Comando e Controle Integrado Nacional, que reúne os trabalhos da Polícia Federal, Rodoviária Federal e também do Exército. E o recado de lá do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e também de integrantes do Ministério da Justiça e da Polícia Rodoviária Federal, é que esse segundo turno ocorre de forma tranquila, sem muitas ocorrências. Lembrando sempre que nesse ano todas as cidades que têm segundo turno estão no horário de Brasília, ou seja, às 5 horas da tarde no horário de Brasília, as urnas se fecham e aí estaremos acompanhando a contagem dos votos. Ana. Exatamente. Obrigada, Vitor. Bom, e a gente vai ver agora então o que pode e o que é proibido hoje. O eleitor pode levar para a cabine uma cola em papel com os números dos candidatos escolhidos. É proibido entrar na cabine com o celular ou qualquer equipamento eletrônico. O aparelho deve ser deixado desligado com o mesário ou numa mesinha que fica ao lado da urna.
O eleitor pode usar broche, adesivo e camiseta do partido ou candidato, mas a manifestação tem que ser individual e silenciosa. Não é permitido distribuir panfletos ou fazer propaganda. A boca de urna é proibida. E também não é permitido impulsionar conteúdos de candidato pela internet. Olá, boa tarde. A cobertura das eleições nesse segundo turno continua. E aqui em Fortaleza, mais de 1.760.000 eleitores estão aptos a votar. Em Caucaia, 245.000 eleitores devem ir às urnas hoje. A votação segue até 5 da tarde. Nada de celular na cabine de votação. Você pode levar carteira de identidade ou identidade social, passaporte, certificado de reservista, carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação ou título. E a Secretaria da Segurança Pública divulgou agora há pouco o primeiro balanço deste domingo de eleições. Camila Marcelo traz para a gente as informações ao vivo. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Raíssa. Boa tarde a todos. O balanço parcial foi apresentado pelo secretário de Segurança Pública, Roberto Sá, que diz que 101 ocorrências foram feitas desde a meia-noite de ontem até por volta de 11 horas da manhã de hoje pelo 190. A maioria aqui em Fortaleza, 90 delas aqui, 11 em Caucaia. Pouquíssimas delas, de fato, geraram coisas concretas. Por exemplo, uma delas foi no bairro Janguruçu, que um fiscal avistou um homem recebendo material de campanha, colocando adesivo nele e depois carregando esse material. Ele foi conduzido, juntamente com uma testemunha, para a sede da Polícia Federal. Uma outra ação também de boca de urna foi encontrada no bairro Antônio Bezerra e uma outra situação, uma outra pessoa foi conduzida também para a sede da PF por fotografar uma urna, isso no bairro Jardim Iracema. Então, a maioria dessas ações não tiveram algo mais de concreto, mas ainda assim o secretário falou que vai atender todas as ocorrências que forem feitas pelo 190. Vamos ouvir. Se a polícia receber uma ligação para o 90, ela vai se deslocar para o local. Se deslocando para o local e se deparando com algum cenário que configure crime, ela vai conduzir para a delegacia. Mas a gente acha que a tendência é manter esse ritmo que a gente tem encontrado até agora. O secretário acha que está tudo tranquilo na questão de crimes eleitorais e o mesmo se vale para o TRE, que diz que está tudo tranquilo até mais do que o esperado com relação à situação das urnas. Apenas 2 foram substituídas, as 2 aqui de Fortaleza, uma por questão de energia e a outra por problema no teclado. O TRE acredita que a apuração dos votos vai ser muito rápido comparado às eleições anteriores. Isso porque a logística foi aprimorada, então vai ser em tempo recorde. Então vamos seguir acompanhando. Raíssa, volto com você. Obrigada, Marcela, pelas informações. Aliás, Camila, desculpa, pelas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar. O candidato à Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes, do PL, votou no início da manhã na Assembleia Legislativa do Ceará. Ele chegou ao local acompanhado da esposa, a Luana, você está vendo nas imagens. André Fernandes tem 26 anos, é natural de Iguatu e se candidata pela primeira vez a um cargo no Executivo. Nesse momento se acompanha as imagens do momento em que ele chega ali à cabine de votação, cumprimenta as pessoas, faz pose para as fotos e depois então faz o voto. E ainda hoje, durante a manhã, o candidato à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão, do PT, votou numa escola particular. Foi no bairro Varjota, aqui na capital. Você também acompanha as imagens. Ele estava com a família, com o governador do Ceará, Eumano de Freitas, e também ao lado do ministro da Educação, Camilo Santana. Depois do voto, posou aí para as fotos com os apoiadores. E na região metropolitana, o candidato à Prefeitura de Caucaia, Naumi Amorim, do PSD, votou numa escola pública da cidade. Ele chegou acompanhado da esposa e da filha. A gente vê aí as imagens. Também estavam presentes a candidata a vice, Priscila Menezes, e a deputada estadual e ex-candidata à Prefeitura de Caucaia, Emília Pessoa, que declarou apoio ao Naumi no segundo turno. E o último candidato a votar foi Valdemir Catanho, do PT. Ele chegou por volta das 11h30 numa escola no bairro Icaraí, em Caucaia, acompanhado da ex-prefeita Luiziane Lins e de outros apoiadores. Foi para a urna com o neto dele, a gente está vendo aí na imagem.
E olha, ao longo de todo o dia, você acompanha aí a nossa apuração, né, no segundo tempo, a programação, você tem visto ao longo de toda a programação esse QR Code no G1, que fica aqui na tela, apontando a câmera do seu celular, você vai ser levado para essa página aí que você está vendo, onde vão estar os dados da apuração dos votos deste domingo, a partir das 5 da tarde. Descendo um pouquinho a página, a gente está mostrando para você as informações. Você está vendo aí que pode acessar os dados de Fortaleza e de Caucaia. E você também pode entrar aqui através do g1.com.br/CE. São essas as informações por enquanto. A gente volta a se encontrar mais tarde. TV Verdes Mares, na cobertura das eleições 2024.